Vamos lá para a nossa conversa. Os 10 mandamentos, palavras de liberdade. Eu tenho justificado o estudo dessa série da seguinte maneira. Em primeiro lugar, diante da existência de uma compreensão profundamente equivocada e adoecedora acerca do lugar e do valor dos princípios morais e éticos estabelecidos por Deus. Muita gente ainda acredita que eu preciso cumprir com as leis de Deus para que Ele de alguma forma se afeiçoe a mim, sinta interesse em se relacionar comigo, e então cuide da minha vida como eu espero que Ele cuida. Essa é uma grande mentira. A Bíblia diz que Deus se move na nossa direção, não como resposta à nossa bondade e à nossa fidelidade, mas Ele se move na nossa direção por amor, por graça. E isso não varia no coração de Deus. Tem gente que chega a duvidar desse amor incondicional, porque nós não amamos assim. Nós somos parciais, o nosso amor é inconstante. Mas o coração do Senhor é diferente do nosso coração. E Ele nos ama de uma forma que a gente não pode compreender. E graças a Ele que as coisas funcionam assim. Somente por isso nós estamos aonde nós estamos hoje. Em segundo lugar, como justificativa para o nosso estudo, a compreensão de que o sofrimento desnecessário tem chegado à vida de algumas pessoas por não conhecerem ou por não compreenderem os princípios morais e éticos de Deus. Nem todo sofrimento é fruto de uma vida desregrada e não pautada pelos 10 mandamentos. Nem todo sofrimento. Mas existem sofrimentos que sim. Existe gente sofrendo por aí, inclusive com os filhos, inclusive na sua relação conjugal, inclusive padecendo nas suas finanças por conta disso. E se a gente pode, de alguma forma, se alinhar a essa vontade de Deus, é o primeiro passo para a gente deixar de sofrer desnecessariamente. Em terceiro lugar, a situação calamitosa que nosso país chegou nos últimos anos por conta da ausência completa de princípios morais e éticos, da base da sociedade até os altos escalões do poder. E essa história está ficando feia. Semana que vem, dia 15, o Brasil inteiro vai para as ruas para expressar o seu descontentamento, a sua dor, a sua incompreensão com a disposição de algumas pessoas de sempre tomarem para si o que não lhes pertencem. A corrupção na política brasileira tem mexido com a gente. E tem mexido com o nosso bolso também. E é por isso que muita gente tem reclamado, e nós precisamos resgatar princípios morais e éticos. O Brasil só está do jeito que está, porque nós não damos atenção da base da sociedade aos altos escalões de poder, ao que Deus disse, e se encontra registrado nas Escrituras. Mas é muito importante que a gente sempre recorde que os 10 mandamentos não dizem respeito primeiramente a nós. Eles dizem respeito primeiramente a Jesus. O texto de Lucas, capítulo 24, verso 44, diz: depois disse-lhes, são essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como destaque, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés. A lei, o decálogo, os 10 mandamentos, dizem respeito primeiramente a Jesus, antes de dizer respeito a gente. Por quê? Porque Jesus foi o único que cumpriu plenamente os 10 mandamentos sem escorregar em nenhum deles. Ele fez o que nós não conseguimos fazer, e melhor do que isso, Ele cumpriu os 10 mandamentos para que através da pureza dele nós pudéssemos chegar ao Pai. Em segundo lugar, Ele perdoou na cruz a nossa incapacidade em cumpri-la. Somente uma pessoa perfeita que cumpriu plenamente
A lei poderia levar a culpa de outras pessoas sobre si. Do contrário, Jesus estaria pagando o preço dele, a culpa dele, o que lhe era devido. Perfeito. Pôde levar sobre ele a nossa culpa. Em terceiro lugar, ele tem dado aos seus discípulos poder do alto para cumpri-la. Ele cumpre, ele nos perdoa porque a gente não consegue cumprir plenamente. E ele nos dá força, primeiro para desejar isso. Em segundo lugar, para dar passos, para planejar a vida, para reestruturar a mente e o coração, para a gente conseguir se desenvolver. Essa história da gente viver como Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivo assim, e eu vou ser sempre assim. É algo altamente prejudicial. É prejudicial para um profissional, é prejudicial para um pai de família, para um marido. Alguma coisa precisa acontecer com a gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer na vida. Isso só pode acontecer mediante o poder que Jesus nos envia do alto. Poder para desejar, o poder para nos apropriarmos da lei e então gradativamente irmos reorientando a vida por essa lei dada por Ele. Para pavimentarmos o anúncio dos 10 mandamentos, uma recordação é muito importante. A recordação do contexto em que essa lei foi dada. Êxodo capítulo 20, de 1 a 2, nos fala a respeito disso. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse texto nos conta de maneira muito simples que o legislador dos 10 mandamentos é o Senhor, o nosso Deus. Deus falou todas essas palavras, diz o versículo 1 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Para a gente dissipar da nossa mente aqueles argumentos que normalmente vêm para desqualificar o que está escrito. Não, isso é coisa de Moisés. Não, isso é coisa daquele tempo. É fruto de uma cultura diferente da nossa. Não! São palavras ditas pelo próprio Deus, que inspirou o coração de alguns homens para simplesmente registrá-las, para o nosso benefício, para o nosso bem-estar e para a glória dele. Em segundo lugar, o legislador dos 10 mandamentos é um pai amoroso. Aquele que dá os 10 mandamentos não é alguém que deseja cercear a nossa liberdade. Normalmente a gente enxerga assim, né? As leis, as regras, existem para tolir a minha felicidade, a minha alegria, o meu direito de ir e vir, de fazer o que quiser. Bobagem. São leis vindas de um pai. E um pai, quando dá uma regra para o filho, ele o faz por amor. Eu lembro quando eu dizia para os meus meninos assim: não se aproximem das tomadas da casa. E quanto mais eu dizia, não se aproximem das tomadas da casa, mais eles queriam se aproximar das tomadas da casa, porque na cabeça deles, e só deles, as leis vêm para tolir a nossa liberdade. E algumas vezes eu peguei os meninos tremendo na parede, por desrespeitarem as minhas orientações, que não foram dadas para o mal, mas foram dadas para o bem. A mesma coisa acontece com os 10 mandamentos. É Deus nos orientando para que a nossa vida vá bem. Em terceiro lugar, o legislador dos 10 mandamentos é aquele que age para que sejamos livres. A imagem que eu trouxe para vocês foi a imagem de um pai que construiu uma cerca no quintal de casa e disse: aqui dentro, criançada, vocês podem brincar à vontade. Só não pulem a cerca. Do lado de fora tem um trânsito terrível, vocês podem se dar muito mal. Fiquem aqui dentro. Crianças pequenas, aqui dentro. Lei sendo dada para promover a nossa liberdade. No primeiro encontro, nós vimos e conversamos sobre a primeira palavra: não terás outros deuses além de mim.
E com essa palavra, Deus queria nos libertar, e libertar ao povo que recebeu como depositária primária dessa lei, a liberdade contra os deuses que eram opressores no Egito. O segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, também é um mandamento de liberdade. O tempo todo a gente produz ídolos, né? A gente viu isso domingo passado. A gente coloca no dinheiro a nossa confiança, a gente coloca no sucesso profissional a nossa confiança, a gente coloca nos nossos relacionamentos a nossa confiança, no romance, e a gente transforma essas coisas numa espécie de ídolo que requer a nossa adoração, mas esse ídolo só drena de nós. E nunca devolve o cuidado esperado pela gente. Não façam ídolos para vocês. Esses ídolos não cuidam de vocês, eu é quem o faço. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a terceira palavra. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Introduzindo um pouco o terceiro mandamento, ele é um dos mandamentos mais mal compreendidos e desprezados de todo o decálogo dado por Deus. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Domingo passado, uma pessoa se aproximou de mim e disse assim: Renato, tomei pancada nos 2 primeiros domingos. Nem vou precisar vir no terceiro, porque esse eu preciso escapar. Pelo menos de um eu preciso escapar. E se eu preciso escolher um, eu escolheria o terceiro. Acho que ele não é tão complicado assim. Eu queria mostrar para você que é mais complicado do que você possa imaginar, mais profundo do que muitos de nós imaginamos. É um dos mandamentos mais utilizados também para acusar Deus de mesquinho, insensível e inseguro. Que preocupação é essa de Deus? A gente não pode falar o nome dele, a gente não pode citá-lo por aí, a gente não pode conversar sobre ele. Que sujeito mesquinho, hein? Que sujeito sensível demais. Não fale de mim. Será que é isso? Será que o que leva Deus a pedir para a gente tomar cuidado com o nome dele é essa fragilidade emocional que ele possui? Eu acredito que não, e eu pretendo convencê-los do contrário. É um dos mandamentos que mais contribuem para a construção de um estilo de vida impactante também. Quando a gente observa esse mandamento, a nossa vida passa a ser uma vida mais bonita, uma vida mais admirável, uma vida que se compactua com aquilo que o Senhor espera de nós. Algumas considerações sobre o terceiro mandamento. Em primeiro lugar, ele é muito mais do que usar o nome de Deus para ter a credibilidade que o meu nome não tem. O sujeito já se queimou tanto com a esposa, e já pisou tanto na bola com a esposa, que a única alternativa que ele tem é usar o nome de Deus para ser o avalista das suas promessas. Eu juro por Deus que eu vou mudar. Juro por Deus. Ou então, quando o sujeito vai fazer um pagamento, eu juro por Deus que eu pago em 3 vezes, sem juros, mas eu pago, eu prometo. Isso certamente é usar o nome de Deus em vão, mas a profundidade desse mandamento é muito maior do que isso. É muito mais do que usar o nome de Deus também, quando na verdade queríamos falar um palavrão. Já percebeu que tem gente que usa o nome de Deus mais ou menos assim? Quando você chuta o pé da cama, a vontade de alguns de nós é soltar um baita de um palavrão, e ao invés de fazer isso, a gente grita o nome de Deus. Isso acontece, mas o terceiro mandamento é muito mais profundo do que simplesmente isso. É muito mais do que usar o nome de Deus para isolar alguma influência maligna sobre si também.
No mundo dos supersticiosos, quando acontece alguma coisa ruim por perto, eles logo procuram uma mesa, um objeto de madeira para isolar o que está acontecendo. Eu preciso bater na madeira para isolar. Alguns cristãos usam uma outra maneira de isolar o mal. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, o tempo todo, o tempo todo. O terceiro mandamento é um mandamento muito mais profundo do que uma crítica a isso, muito mais profundo, muito mais extenso. Para que a gente compreenda a extensão do terceiro mandamento, é importante que a gente compreenda o que significava o nome, qual era a importância que os antigos no Oriente davam ao seu nome. Em primeiro lugar, acreditava-se que a essência total de uma pessoa estava contida em seu próprio nome. Nome não era apenas, na cultura do Oriente, cultura onde os 10 mandamentos foram dados, algo para nos identificar, é muito mais. O nome contém a nossa essência, é tudo o que nós somos. A nossa identidade, o nosso caráter. É exatamente por isso que alguns nomes na Bíblia têm tudo a ver com aquilo que algumas pessoas viviam. Jacó era um sujeito terrível, o seu nome era mentiroso, embusteiro, mas Deus mudou o nome de Jacó, chamando-o de Israel, que significa príncipe de Deus. A mudança do nome, não apenas por gosto, por prazer, mas porque Deus faria uma obra na essência da vida daquele homem. Eu vou mudá-lo na sua essência, e se muda a sua essência, muda também o seu nome. Isso também acontece com Abraão. Grande pai que não tinha filhos, e possuía uma esposa estéril. Deus chega para ele e diz: o seu nome a partir de agora é Abraão, pai de muitas nações, porque eu vou mudar a sua sorte, a sua identidade, a sua história. E então eu preciso mudar também o seu nome. O nome é mais do que um identificador, é mais do que um número de RG e de CPF. O número diz respeito à essência de tudo que uma pessoa é. Aí a gente começa a entender um pouquinho da preocupação de Deus com o seu nome. Todas as vezes que a gente usa o nome de Deus em vão, a gente não mexe apenas com o seu CPF, com o seu RG ou com a sua assinatura, a gente mexe com a essência de quem Ele é. A gente deturpa o caráter dEle, a gente deturpa a essência dEle. Em segundo lugar, acreditava-se no Oriente Médio que a melhor maneira de destruir uma pessoa era denegrindo primeiramente o seu nome. E hoje em dia a gente não entende muito bem isso, porque foi-se o tempo, em que as pessoas se preocupavam com o seu nome. Tinha gente que quando tinha o nome indo para o Serasa, para o SPC, se matava. Hoje em dia, deita na cama e dorme tranquilo, sem problema nenhum. Mas naquele tempo, a coisa era diferente. O nome era a essência da pessoa. O nome era aquilo que dava credibilidade para os negócios. O nome era aquilo que viabilizava as trocas, os casamentos. Perde o nome, você perde tudo. Você perde o empréstimo, você perde o direito, você perde os amigos. Destruir o nome de uma pessoa na antiguidade era destruir tudo o que ela tinha. Está dando para entender por que é que Deus se preocupa tanto com o nome dele? Destrua o nome de Deus por aí, na universidade. Destrua o nome de Deus na universidade. E ele se esfacela. Destrua o nome de Deus nas empresas.
nas rodas de bar, destrua o nome de Deus por onde você passa. E você vai perceber como a influência dele nesses lugares vai gradativamente diminuir até chegar perto de zero. Isso acontece em algumas famílias. Algumas famílias que usam o nome de Deus em vão o tempo todo, como se fosse uma coisa boba, trivial, banal. Tem filhos crescendo nesse lar que nunca se afeiçoam a Deus. Está dando para perceber porque talvez alguns de nós aqui temos dificuldade com a fé? Porque o ambiente onde nós crescemos não foi um ambiente de reverência ao nome de Deus, não foi um ambiente de temor ao nome de Deus, não foi um ambiente de amor pelo nome santo do Senhor. Então a gente se torna adulto. E a gente olha para o coração e a gente percebe um ceticismo que sempre nos ronda. Sempre questiona a nossa vontade de buscar a Deus. Acreditava-se que a melhor maneira de destruir uma pessoa era denegrindo primeiramente o seu nome. Mas qual é o nome de Deus? Que nome é esse que não pode ser banalizado? Que nome é esse que tem uma importância suprema e deve ser levado a sério? Para a gente compreender o nome de Deus, ou o que a Bíblia diz a respeito desse nome, nós precisamos voltar alguns capítulos no mesmo livro de Êxodo, mais especificamente no capítulo 3, para nos lembrarmos de uma história quando Deus se aproximou de Moisés e disse a ele: Moisés, eu estou levantando você agora, para que você vá até o faraó e liberte o meu povo das garras do Egito. Foi exatamente nesse momento que Moisés se tomou de medo e disse: Deus, mas se você deseja que eu faça, quando eu me aproximar dos meus irmãos, quando eu me aproximar do faraó, e eles perguntarem: que Deus é esse que enviou você? O que eu digo a eles? Qual é o seu nome? O versículo 14, Deus respondeu à pergunta de Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Foi exatamente a partir dessa expressão, eu sou, que os hebreus fizeram um exercício tremendo para extrair um tetragrama, e não vale a pena a gente entrar agora aqui em como eles fizeram isso, mas eles extraíram dessa expressão, eu sou, um tetragrama, uma coleção de 4 letras, para formar o nome Jeová, ou do aportuguesado Iavé. E a partir daí, esse nome foi repetido na Bíblia quase 7.000 vezes. Mas o que eu queria que você percebesse é que Deus nunca apresentou um nome para Moisés. O que ele disse foi simplesmente: eu sou o que sou. Uma expressão. Moisés pede um nome. E ele dá apenas uma palavra de exclamação: eu sou o que sou. Por quê? Os antigos acreditavam que, se eles soubessem o nome de um Deus, eles poderiam invocá-lo para então obter desse Deus aquilo que eles quisessem. Isso parece um pouco com a magia que a gente vê em alguns filmes. Se você precisa de uma magia
para prosperar nas suas finanças, então você precisa perguntar: qual é o nome do Deus ou da divindade que faz isso? E quando você descobre, você faz uma mandinga, acessa e invoca esse Deus, e então você barganha com ele para ter o favor que você deseja. Se o seu problema é um problema com o seu romance, você precisa encontrar a sua esposa, o seu marido, você precisa procurar o nome da divindade que faz isso. E quando você encontra, você acessa essa divindade e barganha com ela para então conseguir o seu favor. Deus sabia disso. E ao invés de dizer, o meu nome é esse, ele simplesmente diz, eu sou o que sou. Eu não vou dar para você, Moisés, a chance de me acessar para barganhar comigo para os seus próprios interesses. Eu sou o que sou, e ponto, e acabou. Mas essa expressão, eu sou o que sou, traz consigo algumas notícias importantíssimas sobre a essência de Deus. O caráter se encontra no nome. Essa expressão, eu sou o que sou, mostra que Deus é um Deus eterno. O verbo utilizado aqui, o verbo ser, ele se encontra num tempo no infinitivo. Em outras palavras, ele não tem começo, ele está conosco e não terá fim. Deus é grande demais, ele é imenso demais. E sabe uma implicação direta da compreensão da essência de Deus dessa forma? Nós nunca conseguiremos compreender tudo a respeito de Deus. Como pastor, às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim, Renato, não dá muito para procurar esse negócio de fé, de espiritualidade. O Deus dos cristãos é complicado demais, porque você nunca consegue compreendê-lo totalmente. Sério que você quer compreender o Deus eterno com a sua mente limitada? Basta ler as Escrituras com honestidade intelectual para dizer, eu não consigo compreender o que está escrito aqui. Eu não consigo compreender o fato de que Deus é um só que subsiste em 3 pessoas, Trindade. Eu não consigo. E por que é que a gente não consegue? Porque na sua essência Deus é eterno, maior do que eu, maior do que você. E não cabe nos nossos manuais como a gente gostaria que ele coubesse. Ele também é um ser pessoal. Perceba que na expressão eu sou o que sou, nós temos o verbo ser 2 vezes. Para mostrar que ele tem uma pessoalidade. Deus está sendo altamente incisivo aqui para dizer, eu não sou um astro, eu não sou um animal, eu não sou uma planta, eu não sou uma medalhinha, eu sou uma pessoa que tem consciência da própria existência e que fala, se manifesta. Mas na espiritualidade contemporânea, muita gente enxerga Deus de outra forma. Como se ele fosse uma fumaça, como se ele fosse um vento que dá arrepio, como se ele fosse uma energia que pode ser acessada para fazer aquilo que nós bem entendemos. Eu sou o que sou. Pessoa. Deus pensa. Deus legisla. Deus governa. E Deus fala. Porque Ele é uma pessoa divina, transcendente, muito maior do que nós, mas ainda assim, uma pessoa. Em terceiro lugar, a expressão eu sou o que sou, apresenta Deus como alguém que é único,
Percebam comigo, Moisés, quando se apresenta diante do Senhor e diz, qual é o seu nome? Ele tem um pressuposto pagão. E que pressuposto pagão é esse? Ele veio do Egito, o lugar que tinha muitos deuses, muitos. Rã era Deus, crocodilo era Deus, camelo era Deus, o sol era Deus. Brilhou, fez gracinha, virou Deus. E então ele se aproxima do Senhor e diz, eu preciso de um nome para poder identificá-lo entre os outros deuses. Um pressuposto pagão. Deus olha para ele e diz assim, eu não vou entrar nesse pressuposto seu, porque você ainda acredita que existem outros deuses. Posso te contar um negócio? Só existe um. O resto é criação humana. O resto é invenção de vocês, é idolatria de vocês, é a tentativa de vocês de construírem aqueles sobre os quais vocês querem colocar esperança. Mas existe apenas um Deus. Eu sou o que sou, e ponto, e acabou. E isso tem uma implicação muito interessante, gente. Muito. Todo e qualquer bem feito na vida de uma pessoa ou de uma família, todo e qualquer. Se só existe um Deus, tem origem nesse Deus. Ah, mas essa família não é uma família que busca Deus. Se veio para o bem, veio dele. Ah, mas eles nunca buscaram o Senhor, estão prosperando, veio de quem essa bênção? Dele. Mas foi curado do câncer, Renato, e eram de uma religião completamente absurda aos olhos da fé cristã. O poder veio dele. Pois só existe um Deus. Um Deus poderoso e que faz todas as coisas. Ele é eterno, Ele é pessoal e Ele é único. O que Ele está tentando proteger não é o nome dEle como se fosse o seu código identificador, mas é o seu caráter, a sua essência. E cá entre nós, como tem gente tentando sabotar esse tipo de coisa, como tem gente tentando subverter essa compreensão acerca do ser de Deus. E todas as vezes que Deus vê isso, ele se sente completamente afrontado. Isso é usar o nome de Deus em vão. Algo muito surpreendente, paralelamente a essa história do eu sou o que sou, são algumas declarações que a gente encontra no Evangelho de Jesus, de João, feitas pelo próprio Jesus. São 7, um número que, dentro da teologia judaica, é o número da perfeição. No Evangelho de João, Jesus diz, no capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne, quem tem uma experiência comigo, satisfaz a sua fome interior. Capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Tem pessoas que se sentem completamente perdidas, quando se encontram com Jesus, têm os seus olhos abertos e passam a enxergar o que antes não conseguiam enxergar. Capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta que nos leva ao Pai, a porta que nos leva ao Deus Pai, ao seu Pai. 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, aquele que me guia, que me orienta pelo caminho, que se aproxima de mim quando eu estou confuso, quando eu não sei qual decisão tomar. Capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Eu, Jesus, sou a ressurreição. Morra,
morra crendo em mim e depois você ressuscitará. Promessa dada por Jesus. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, não um caminho, não uma possibilidade, não uma alternativa, mas o caminho. A verdade, não uma pessoa verdadeira, a verdade absoluta de Deus. E a vida. Eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 5. Se você como ramo estiver ligado a mim, a tua vida vai fazer mais sentido. Os nutrientes do meu coração, diz Jesus, vão te alimentar e vão tornar a sua vida uma vida mais bem vivida. Por que é que Jesus, ao longo de todo o Evangelho de João, faz questão de dizer que Ele é o Eu Sou? Porque, na verdade, o que Jesus está querendo aqui é reclamar para si a sua identidade divina. Eu sou o que sou. Tem muita gente que diz assim: tenho dificuldade com esse negócio de que Jesus é o próprio Deus. Acredito nele como um sábio, como um homem de luz. Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de dizer Jesus não é Deus, ele é um sábio ou é um homem de luz. Você sabe por quê? Porque ao longo de toda a sua vida, o que ele mais fez foi dizer: eu sou Deus, eu sou aquele que encarnou para salvar vocês, o Messias prometido. Ele disse inúmeras vezes isso. Quantas pessoas próximas a você, você conhece, que disseram para você assim: deixa eu contar um segredo para você, eu sou Deus. Se alguém se aproximar de você e disser eu sou Deus, você vai achar no mínimo estranho, não vai? Você vai ficar muito tentado a pegar o telefone e ligar para um hospital psiquiátrico para alguém poder ajudá-lo. Como assim você é Deus? Diante do que Jesus disse, só há duas opções: ou crer que ele era quem ele disse ser, ou então chamá-lo de louco, de esquizofrênico, de maluco, de homem sem juízo, sem razão. Mas quem olha para a vida de Jesus tem dificuldade de afirmar isso. Lúcido, emocionalmente estável, suas emoções correspondiam aos momentos e às circunstâncias que ele passava. Se ele tinha que rir, ele sorria; se ele tinha que chorar, ele chorava. Emocionalmente estável, bem da cachola. Foi exatamente por afirmar ser o próprio Deus que Jesus foi morto na cruz. Ele não foi morto porque ele cometeu algum crime. Ele não foi morto porque ele passou o pé em alguns dos seus companheiros, porque ele roubou dinheiro. Uma única acusação: ele afirmava ser o próprio Deus. 3 dias após a sua morte, ele declara, através da vitória sobre o maior aguilhão, que ele era quem ele disse ser: o próprio Deus encarnado, que venceu a morte e até hoje está vivo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esta é uma lei contundente contra a tendência de usar o nome de Deus de maneira fútil e banal. Fútil e banal. Um primeiro sentido do adjetivo em vão, sal, é fútil.
Ou seja, é fazer do uso do nome de Deus de forma depreciativa. Quando isso acontece? Com reivindicações egoístas. Eu estou chegando no shopping, então eu preciso de uma vaga no estacionamento. Eu declaro em nome de Jesus que vai ter uma vaga para mim. Ainda que seja uma vaga de idoso. Aí o sujeito entra na vaga de idoso e dá glórias a Deus porque ele foi atendido. Bobeira. Eu estou assistindo o meu jogo de futebol. Eu declaro, em nome de Jesus, que o Rogério Ceni vai perder o pênalti. E perdeu. O pior é isso, quando acontecem algumas coisas, a gente pensa assim, pô, deu certo. E a gente faz disso um hábito. Reivindicações bobas, tolas, fúteis, egoístas, levaram o nome de Deus em vão. Promessas vazias. Eu prometo que eu vou mudar, meu amor. Em nome de Jesus eu vou fazer isso. Faça pelo seu nome. E se você não tem nome para sustentar as suas promessas, arque com as consequências. Falatórios espiritualizados. Tem gente que põe Deus na boca o tempo inteiro, já perceberam isso? Deus virou na boca de algumas pessoas uma interjeição. Ao invés de usar vírgula, colocou o nome de Deus. E acha que com isso está evangelizando, acha que com isso está mostrando espiritualidade. Está nada, você está envergonhando o nome dele. Acho que nem ele aguenta ouvir tantas vezes o nome dele. Tem pessoas que sempre procuram viver dessa forma para tentar influenciar os familiares. Não está influenciando com fé. A única coisa que você está gerando no coração deles é, se tem uma coisa na minha vida que eu não quero é ser igual ao meu filho, ao meu sobrinho, ao meu tio, porque não dá para aguentar. Piadas jocosas. Como tem gente brincando com o nome de Deus por aí? Piada nas rodas de amigos, nos clubes, como se isso não fizesse mal. Há pouco tempo atrás, a gente percebeu isso acontecendo na França. Um jornal francês, especializado em fazer sátiras religiosas, virou capa de revista. Estão lembrados? O Charlie Hebdo. Depois de ter ficado famoso, eu entrei para dar uma olhadinha nas suas charges, nas suas piadas. E até mesmo eu, que não sou uma pessoa piegas, fiquei escandalizado. Fiquei profundamente escandalizado com algumas charges que esse jornal produz. Em janeiro, jornalistas do Charlie Hebdo foram vítimas de um atentado terrorista. 12 deles morreram. 11 ficaram feridos. E como resposta a isso, muita gente, de todos os cantos do mundo, apresentaram a sua solidariedade aos jornalistas, levantando as suas placas, dizendo: Je suis Charlie. Eu sou Charlie. Com todo respeito àqueles que morreram e aos familiares que estão sofrendo, eu não sou Charlie. Porque eu não concordo nem com o atentado terrorista que acabou com a vida daqueles homens, nem com a maneira depreciativa com a qual eles lidavam com o nome de Deus. Eu não sou Charlie. A gente precisa tomar cuidado com a forma como nós lidamos com o nome de Deus. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é pessoal.
Ele sente o que nós estamos fazendo. O nosso Deus é justo. E a sua justiça corre como um rio perene, diz o livro dos Salmos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, é uma lei contundente também contra a tendência de usar o nome de Deus de forma astuta e vantajosa. Um segundo sentido do adjetivo em vão, Sal, é vaidoso. Usar o nome de Deus em vão é usar para a sua própria vaidade. Ou seja, é usar o nome de Deus para os seus próprios interesses. O que tem de profetada acontecendo por aí? Gente dizendo, Deus me disse, Deus me revelou. E fazendo uso desse oráculo para fazer aquilo que gostaria de fazer, para dizer aquilo que lhe interessa. Houve um tempo que virou uma febre. Algumas meninas e alguns homens dizerem assim, Deus me revelou que você precisa casar comigo. Sério? Dentro do ambiente cristão, o pessoal querendo justificar a sua necessidade, a sua carência com o aval divino. Deus me revelou. Viu, Abel? Deus revelou que você deve casar com... Viu? Deus revelou, Tony, que você... Deus revelou nada. Profetada. O texto de Hebreus diz que antes Deus falava através dos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou através de Jesus, e agora tudo que nos importa está na revelação de Jesus. Aquele que acrescenta um tio àquilo que foi dito, o faz para os seus próprios interesses. E cuidado, isso é tomar o nome de Deus em vão. Vinculações convenientes. Tem gente que nunca vinculou o seu nome com o nome de Deus. Nunca disse por aí que é cristão. Aí vai passar por uma entrevista de trabalho. E descobre que o entrevistador é cristão. Na hora, uma camiseta gospel, com um peixe desse tamanho. Aí o cara diz, você é cristão? Poxa, é o que me define. Nada é mais importante para mim do que isso. Para impressionar o entrevistador. Legal, né? Nos negócios, a mesma coisa. Está faltando um avalista. Percebe que o sujeito é cristão. Cheguei atrasado para fechar o contrato, me perdoe. Me perdi no tempo de oração hoje. Fiquei lá 40, 50 minutos orando, me perdoe. Essa coisa de buscar Deus me consome. Você é hipócrita. Seu falseta, sua nota de 13. Você não existe. Campanhas políticas religiosas. A gente já está por aqui com esses religiosos conseguindo cargos em Brasília, na prefeitura e no estado, usando o peixinho, né? A gente não deve votar numa pessoa porque ela é cristã. A gente deve votar numa pessoa porque ela é competente para o cargo. Isso não significa que não existam cristãos competentes. Eles existem. Mas a gente precisa olhar para a competência primeiro. Comércio gospel. Gente do céu. O que tem de gente fazendo da fé cristã e do nome de Deus um meio de enriquecer? Dá uma olhadinha. Eu sempre falei disso, mas eu nunca trouxe para vocês uma imagem, né? Nesse site, se você quiser, você compra roupa gospel. É verdade. NK3, moda evangélica. Aonde nas Escrituras Deus define um estilo de roupa, uma cor, tamanho. Música gospel. Olha essa reportagem, Deus é pop. Cada vez mais diversificada, a música gospel já é ouvida até por quem não é evangélico. Tornou-se o segundo gênero musical mais vendido do país. Grana.
Agora o próximo slide você vai querer bater em mim. Eu prometo para você. E eu prometo que eu não montei esse negócio. Sex Shop Gospel. Não é para anotar nada aí não. Fica aí. Casais cristãos como Lorena e Hugo compraram pela internet produtos de Sex Shop Gospel, como algemas e jogos para apimentar a cama. Logo, logo, sai o filme 50 Tons de Cinza Gospel. Dá para aguentar? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Essa é uma lei contundente também contra a tendência de usar o nome de Deus de forma fria e sem coração. E se você não se impactou até agora com o terceiro mandamento, preste atenção nesses dois últimos. Lidar com o nome de Deus de maneira fria também é usá-lo em vão. O terceiro adjetivo para a expressão em vão, sol, é mentiroso, é fazer de conta que você está ali na presença de Deus, é fazer de conta que você é cristão, é fazer de conta a fé. Comunhão, eu participo dos encontros na igreja, não perco um, mas nunca com profundidade, nunca inteiramente atento, nunca com o coração aberto, nunca. Comunhão sem profundidade é religiosidade. E se tem uma coisa que provoca náuseas no Criador, esse algo é a religiosidade. Jesus comia com publicanos e pecadores, mas com os religiosos ele tinha uma dificuldade. Porque eles achavam que eles estavam tendo uma relação com Deus, mas eles estavam tendo uma relação com a religião, com o formato, com as festas, com os rituais, e não com o Senhor. Adoração sem rendição é coreografia. A gente pode cantar algumas músicas aqui antes do nosso momento de reflexão, mas se nesses momentos você não estiver se derramando na presença de Deus, pensando no que você está dizendo para Ele, é coreografia, boba, tola. Serviço numa comunidade cristã, sem amor, é autojustificação. Tem gente que trabalha arrumando as cadeiras, tem gente que trabalha no som, tem gente que trabalha na filmagem, tem gente que trabalha em várias áreas, cuidando das crianças, cuidando dos adolescentes. Olha, se você não está fazendo o que você está fazendo por amor, é só para você se convencer de que você é uma pessoa melhor do que na verdade você é. Deixa eu inverter um pouquinho a coisa. Se você diz que ama, então sirva. Então se disponha também. Uma das evidências de que nós temos amor de Deus no coração é a nossa disposição de cuidar daquilo que é nosso. Essa comunidade não é minha. Talvez eu nem esteja aqui a partir do próximo domingo. Se Deus me levar, eu não vou estar aqui. Se cada um de nós entender que essa comunidade é nossa, ela não precisa de mim, do Edgar, do Eduardo, do Marcos, porque a gente faz funcionar esse negócio. Você tem amor? Sirva. Contribuição sem alegria é desencargo de consciência. Renato falou hoje de finanças. Vou pegar 100 lão, vou torrar naquela urna. Pegue o seu 100 lão
e vá comer pizza no Piemontês. Pegue o seu senlão e torre com esfirra do Habib's. Mas se você contribuir sem alegria, de nada vale. Nada. Mateus capítulo 7, 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Tem gente que quando fala o nome de Deus até imposta a voz, né? Senhor, Senhor. Dá para perceber o religioso falando? Senhor. Nem todo aquele que diz assim entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, para não ter dúvida: quem é você? Eu? Comunidade do Campolim. Da onde? Amigo do Renato. Passou lá em casa esses dias. Quem? Quem é você? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em último lugar, não tomarás o nome de Deus em vão. Uma lei contundente contra a tendência de desonrar o nome de Deus através do meu estilo de vida. E essa é aquela que mais vai nos causar dor. O verbo não tomarás, tiçar, traz consigo a ideia de pegar ou mover algum objeto carregando-o consigo. Em outras palavras, todos nós que nos dizemos discípulos de Cristo, que nos reunimos aqui, que temos cultivado a espiritualidade cristã, carregamos, querendo ou não, o nome de Jesus, o nome de Deus com a gente. Não, mas eu não pensei nisso ainda. Eu não pensei se eu quero. Está carregando. Você tem participado aqui com a gente? Está carregando. Você tem participado de um grupo pequeno? Está carregando. Pôs nos ombros e levou sobre você. Nos seus relacionamentos você o honra ou você o desonra? Tem gente que é tão rude com as pessoas, tão rude, tão dura, tão malcriada, tão insensível, que as pessoas ao redor só conseguem dizer: e esse sujeito vai à igreja, e esse sujeito se diz discípulo de Cristo. E com isso a gente toma o nome de Deus em vão. Na forma de fazer negócios, você o honra ou você o desonra? Teve uma vez que eu fui fechar negócio com uma casa em Vinhedo. Na conversa com o sujeito, ele disse assim: Renato, vamos fazer um negócio aqui, vamos passar por menos essa casa. Eu falei: como assim? Ele falou: se a gente passar por menos, a gente paga menos imposto. Foi uma tentação. Quem aqui gosta de pagar imposto? Eu não gosto. Quando eu quase disse sim para ele, eu disse: não vai dar. E a gente foi para o cartório. E na hora de assinar o cartório, o contrato, o sujeito do cartório disse assim: você não é o pastor da igreja presbiteriana? Eu falei: sou. Ele disse: já estive por lá, já tinha te encontrado por lá. Você imagina o que seria de mim se eu estivesse passando a casa por um valor menor do que na verdade ela valia? Não ia ter espaço para eu cavar, afundar e gemer
no abismo profundo para não querer sair dali. No trato dos problemas, você honra ou desonra o Senhor? Você está dirigindo o carro e de repente uma blitz e venceu a sua licença para dirigir. E venceu o IPVA do carro. Você imagina você dizendo para o policial, viu, tem uma outra maneira da gente resolver isso? E de repente o cara olha para você e diz assim, não é você que tem participado dos encontros numa comunidade cristã, lá no Campolim? O que a gente faz com o nome de Deus quando a gente se comporta dessa forma? Na hora de se divertir, você honra ou desonra a Deus? Não tem nenhum problema em se divertir. Não tem nenhum problema em fazer festa. A questão é, quando eu me divirto e quando eu faço festa, eu honro o nome de Deus? Ou as pessoas olham para mim e dizem, caramba, e ainda diz que é cristão. Isso é colocar o nome de Deus, é usar o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento é uma palavra de liberdade? Sim, é uma palavra de liberdade contra a prática de uma religiosidade vazia, triste e não contagiante. É uma palavra de liberdade contra o hábito inconsequente de colocar em xeque o caráter de Deus. É perigoso esse negócio. Deus é uma pessoa que te ouve, que te vê, que te assiste. E é uma palavra de liberdade também contra a vergonha, pela incoerência entre a vida e a fé que professamos. Pare de desonrar o nome de Deus para você parar de passar vergonha. Concluindo, de que práticas preciso me arrepender hoje diante de Deus? Faça-o na confiança de receber o seu perdão gracioso. Ele sempre nos perdoa. Em que ambientes tenho desonrado o nome de Deus de maneira mais contundente? Você consegue imaginar? Qual é o ambiente onde você mais desonra o nome do Senhor? Elabore um plano para sabotar a sua insensatez e incorpore novos hábitos. Você já teve a oportunidade de reconhecer com os próprios lábios que Jesus é o Deus encarnado que veio ao mundo para dar a vida por você? Então aproprie-se disso hoje. Aproprie-se disso hoje. Não tomar o nome do Senhor em vão é uma palavra de liberdade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos o nosso momento aqui. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo de reflexão. Se alguma coisa dita por mim nesta noite não encontrou eco na tua própria palavra, que isso caia por terra e seja esquecido por absolutamente todo mundo, inclusive eu. Mas aquilo que nos foi trazido como eco, como reverberação das Escrituras, que permaneça no nosso interior e que nos mude, fazendo-nos pessoas mais parecidas com Jesus. Nós queremos ser pessoas melhores, não para conquistar o teu amor, mas porque nós somos amados incondicionalmente por ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.